Fala galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal. Depois de uma semana sem vídeo, vamos trazer um negócio diferente aqui. Vocês acharam que era só o Paulinho, né? Que gravava vídeo aqui? Acharam errado. Agora vocês vão conhecer o resto da gangue. Começando por mim, o Bilu, para os íntimos. E hoje nós vamos falar um pouco, né? Cada um aqui vai falar um pouco sobre os jogos que mais marcaram as nossas vidas. Em 3 jogos, né? Top 3, em breve. Vou começar com os meus 3 jogos já. É meio difícil, na verdade, né? Escolher só 3 jogos, pelo menos no meu caso, porque tem vários jogos que me marcaram de alguma maneira. Então, ao invés de eu perder muito tempo pensando, eu fui aí, escolhi os primeiros que vieram à minha mente, né? Quando eu pensei no tema do vídeo. Então, o primeiro deles é um jogo não muito conhecido, né? Se chama Red Crucible 2. Esse jogo nem existe mais, na verdade. Mas ele era um FPS de navegador, né? Na época do Flash Player saudoso. E foi um dos primeiros jogos que eu joguei, assim, na minha vida. Comecei a jogar quando eu era bem novo mesmo. E eu adorava aquele jogo, cara. Ele não era um jogo muito complexo, né, em termos de mecânica, nem de gráfico, mas ele é um jogo muito divertido. E eu gastei muito tempo no jogo. Eu acordava cedo pra jogar, cara. E eu odeio acordar cedo. Mas, enfim, né? Eu lembro dos mapas. Os mapas que eu mais gostava eram aqueles que tinham. Você podia usar os tanques e tal. Tinha até mapa de caça, cara. Um FPS de navegador com caça. Eu nunca vi outro, além do Red Crucible. E pior que era um caça muito da hora de se usar. Mas enfim, né? Tudo acaba e o jogo acabou também. Há um certo tempo já. Até existem umas outras versões dele hoje em dia, se eu não me engano. Você consegue baixar na Steam e tal. Mas não é a mesma coisa, né? Infelizmente. Em segundo lugar dessa lista, um jogo bem conhecido aí, se chama League of Legends. E eu jogo LoL já há mais de 5 anos, por aí. Eu comecei a jogar por influência dos meus amigos da escola. Na época, um começou a jogar e foi falando pro outro, e no final todo mundo jogava aquele jogo. E, cara, é uma relação de amor e ódio, viu? Tem dia que eu acordo com uma puta vontade de jogar, só que eu vou dormir com uma puta vontade de desinstalar o jogo. É complicado, uma montanha russa. Mas é um jogo muito bom, cara. Tá há 10 anos como um dos jogos mais jogados do mundo. Já fala muito sobre ele. E o que eu mais gosto do LoL é que todo ano o jogo consegue se reinventar de alguma maneira. Sabe, tem sempre alguma mecânica nova, algum campeão novo, tudo novo. Só que ao mesmo tempo ele não perde os elementos originais dele, assim, os elementos que fazem dele que ele sempre foi. E eu acho isso sensacional, sabe? Sem contar também todo o universo e a lore que existe por trás do jogo, que também é sensacional. Enfim, o jogo é muito bom. E eu gosto muito dele. Tanto que eu jogo até hoje, né? Não tanto quanto antes, mas ainda jogo. E eu não me estender muito, né? Em terceiro lugar, tem um outro jogo muito famoso também, que é o The Witcher 3. E The Witcher 3 foi um dos primeiros jogos que, assim, single player, né? Focado em história mesmo que eu joguei. Antes eu jogava basicamente só jogo online. E o The Witcher 3 foi um dos primeiros jogos focado na história, né? E depois me levou a jogar muitos outros também. E aquele jogo é perfeito, cara. Sério, perfeito. Eu gosto de tudo nele. O estilo dos gráficos, a mecânica, a história, os personagens, tudo. Assim, se eu fosse criar o jogo perfeito, acho que seria extremamente parecido com o The Witcher 3. E o The Witcher 3, né, jogar ele abriu as portas pra mim, pra conhecer o universo, o resto do universo do The Witcher.
Foi a partir dele que eu joguei os outros jogos da trilogia, os spin-offs, comecei a ler os livros, fui atrás da série e tal. Então, esse universo todo, não só o jogo, mas o universo do The Witcher é uma coisa fantástica. Eu gosto muito. E agora eu vou... Bom, esse foi o meu top 3, né? Eu vou passar a palavra para os meus companheiros de canal para eles trazerem o top 3 deles. Então, por favor, à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros colegas. Sou eu, Forofs, Forofeinho, como vocês já devem saber, as pessoas do futuro. As pessoas atuais do canal provavelmente não têm tanta certeza. Aqui, como vocês viram, vai ser o meu top 3. Bom, uma coisa que falhou, enfim, meu antepassado falou em mencionar é que a gente está fazendo isso mais para apresentar a gente. Então, é isso. O meu top 3, ele é bem simples. Começa com um jogo de uma franquia popular, mas eu acho que é o jogo menos jogado da franquia inteira, que é o Super Smash Bros. Brawl. É um jogo de luta, luta em plataforma. Foi o segundo jogo da franquia e foi a franquia que originou esse tipo de jogo, pelo menos ser tão popular. Até agora tem cópias, entre diversas aspas, com a PlayStation. A razão pela qual eu escolhi esse jogo específico foi por alguns motivos, na verdade. O primeiro deles é que ele foi muito útil no meu desenvolvimento quando criança, porque me ajudou a equilibrar melhor o meu tempo. Também, enfim, me ajudou a me concentrar com relação à história, me ajudou a verificar como roteiros funcionam. Tem diversos outros motivos, mas não vem a calhar. O jogo em quesito técnico, agora, ele é um pouco mais complexo de se dizer. É um jogo de luta, então todo jogo de luta meio que já tem as suas falhas, que é você precisa decorar o que você vai fazer, que acaba deixando meio maçante, mas o Super Smash Bros. Brawl, ele é o tipo de jogo que você não precisa necessariamente decorar, você só precisa saber como é que a mecânica funciona. Tem um botão que você vai dar um ataque para baixo e atacar os inimigos, levando você para baixo, possivelmente te derrubando da plataforma. Esse tipo de coisa, que também ajuda muito durante a mecânica. Mas, enfim, ainda assim é um jogo bem interessante. Quem tem um Wii em casa, acho que vale a pena. Eu acredito que ele só esteja nessa plataforma, não verifiquei se ele tem para as outras que vieram depois, como o Wii U, por exemplo. Enfim, pro top 2 é um jogo popular, mas não tem muita gente falando especificamente sobre, no geral, em listas, porque ele é muito difícil de se colocar em poucas palavras o que ele é. Por isso que eu também não vou me estender tanto nisso. Mas é um jogo da From Software, que é a empresa que fez a série Souls, e em especial esse é o quarto jogo dessa franquia, em várias aspas, que seria o Bloodborne, que foi lançado para PS4. Ele é um jogo era um jogo extremamente popular no seu lançamento, agora meio que já desacelerou esse hype, mas ainda assim é um jogo muito bom que vale a pena ser jogado. Se você não jogou ainda e tem o PS4, ele é um exclusivo bem interessante para se jogar. Enfim. Ele é estranho, no melhor dos sentidos possíveis, ele é extremamente estranho. Ele tem alguns aspectos, em especial na jogabilidade e na história dele, que dificultam você entender mais ou menos o que está acontecendo, mas ainda assim você vai conseguir jogar ele de maneira tranquila. Você pode não saber da história, mas o jogo em si não depende da história, só depende do que você vai fazer, que em especial é derrotar os chefões do jogo. E é basicamente isso. A história é interessante, mas eu prefiro não falar para não ler spoilers. E é um jogo muito bom que vale a pena ser testado, pelo menos. E agora pro top 1, que é o melhor jogo que eu já joguei.
pelo menos até o presente momento, é o Homem-Aranha de PS4. Foi um jogo lançado em 2018, 2 anos atrás, em média, mais ou menos. Ele é um jogo... É estranho você falar dele, porque não tem muito como falar dele em exclusividade. Tudo nele meio que dependeu tanto do conceito da época quanto do personagem que já existia. Afinal, é um jogo baseado num personagem de quadrinhos. De qualquer forma, é importante ter algumas coisas em mente. Primeiro, ele foi influenciado pelos jogos da Rocksteady, que fizeram a série Arkham, no caso Arkham City, Arkham Asylum e Arkham Knight, que são basicamente jogos que reinovaram basicamente todo o cenário de jogos de videogame, de super-heróis especificamente. Que, enfim, teve até agora tá para sentir influências em diversos outros jogos, mas não vem o caso. Uma coisa em especial que é para se manter em mente é que, como eu disse, foi extremamente influenciado nos seus controles, mas eles preferiram ir numa outra pegada, principalmente no quesito de história. A segunda coisa que é bom manter em mente é que o jogo foi lançado em 2018, onde aconteceu Enfim, antes do jogo ser lançado, aconteceu, infelizmente, os filmes do MCU, do Homem-Aranha, que são uma peça, para dizer o mínimo, e muitos fãs do personagem já estavam, principalmente, eu vi isso em diversos lugares, que eles estavam se questionando se eles realmente gostavam do personagem. E esse jogo veio basicamente para aliviar esses questionamentos, que não foi o personagem que eles não gostavam do jeito que ele foi retratado nos filmes. E, ou conversa para outra história, talvez a gente puxe um vídeo sobre isso, mas não foi o melhor jeito de tratar o personagem. Esse jogo ele trata ele na sua mais essência. Tudo nesse jogo acontece por um erro, uma falha que o personagem principal, no caso Peter Parker, ele passou no passado. E agora ele vai ter que lidar com as consequências, com a essência dessa responsabilidade que ele está tendo que levar, sendo o Homem-Aranha e o Peter Parker ao mesmo tempo. É basicamente isso que eu posso falar sem dar muito spoiler, porque vale muito a pena, a história é bem interessante. Tem os seus problemas, o tutorial dele é meio maçante, mas ainda assim é um jogo muito bom, que sempre vale a pena você dar uma olhada. E é basicamente isso. Fala, fiote, tá bom? Bom, eu vou começar aqui o meu top 3, seguindo a ordem de relevância aí. Meu top 3, né, o meu jogo em terceiro lugar é um jogo da EA, então, né, tem muitos problemas por ser da EA, que é o Battlefield 1, que pra mim é um excelente multiplayer. Ele sim tem seus problemas, ele é um dos mais odiados entre os fãs de Battlefield, mas mesmo assim é um jogo top, muito bom. Eu gosto muito do jeito que o pessoal que fez o jogo retratou a Primeira Guerra Mundial, tanto pela campanha, que eu acho muito boa, quanto pelo excelente multiplayer. Eu gosto muito disso porque não teve nenhum jogo grande que retratou a Primeira Guerra Mundial. Se eu não me engano, Battlefield 1 foi o primeiro jogo grande, um AAA, a retratar a Primeira Guerra, porque a maioria, como o COD, por exemplo, prefere retratar a Segunda Guerra Mundial e essas coisas. Eu não tenho muito um porquê de eu ser tão apegado a esse jogo, talvez seja pelo fato de ele ser muito divertido. Ele sim tem problemas de balanceamento, não é o jogo mais balanceado do mundo, como qualquer multiplayer tem seus problemas, mas mesmo assim é o único multiplayer que eu tenho mais de 1000 horas jogadas. Então, pra mim é o meu favorito. Meu top 2 vai pra Red Dead Redemption 2, que talvez para muitos aí é a maior obra-prima dos jogos. E esse jogo realmente é incrível, nunca vou me esquecer dele. Eu acho que a quantidade de detalhes nesse jogo só ajuda a enriquecer o próprio mundo. Eu acho que ele tem um dos melhores personagens da história, que é o Arthur Morgan. Ele é muito carismático, eu gosto da dinâmica dele com a gangue do Dutch, que é o núcleo principal da história. Esse jogo é muito bonito, a quantidade de detalhes é realmente impressionante. Eu lembro de ficar vagando por aí com o cavalo, olhando as paisagens desse jogo, que são incríveis. E
combate desse jogo. Ele é bem realista o combate, mas mesmo assim é muito bom. E meu top 1 vai pra The Last of Us Part 2. Eu sei que muita gente não gosta desse jogo por N motivos, mas mesmo assim esse jogo pra mim é incrível. Pra mim é o melhor exclusivo do PlayStation. Sim, eu sei que tem vários outros muito bons também, mas esse é o único jogo que acho que me emocionou de um jeito diferente. O jeito que esse jogo foi desenvolvido é tão incrível. O jeito que eles retratam os personagens, eu acho que ficou muito bem feito, porque acho que esse é o primeiro jogo que eu joguei que desenvolve tão bem o vilão, porque até metade do jogo você quer comparecer com a vingança da Ellie, mas da metade pra frente você entende o lado da vilã, que é a Abby. E aí você fica com esse conflito interno, você não sabe qual personagem você mais gosta. É muito bom. É muito bom. Então, esse The Last of Us 2, ele, pra mim, foi o motivo de eu ter comprado um PlayStation 4. Eu realmente queria muito jogar esse jogo. E, cara, é muito bom, muito bom. É um jogo violento, não recomendo pra todo mundo, mas é isso aí. Agora eu passo a palavra para o Alexandre, nosso outro compatriarca aí, porta-voz. Oba, na verdade meu nome é Salsicha, mas eu sou mais conhecido como Alexandre, né? Enfim, erros acontecem. Sim, agora eu tava zoando. Meu top 3 começa com um jogo que acho que é muito difícil alguém conhecer, mas que, tipo, é muito interessante a história que ele tem, porque tem, tipo, dois jogos, o Guild Wars 1 e o Guild Wars 2. E a maneira que esse jogo trabalha a história é, tipo, muito da hora, porque você pode escolher entre 5 raças que cada uma tem um rival. Tipo, o humano no Guild Wars 1 era rival dos bestiais, por exemplo. Vou colocar assim pra ficar mais fácil. E aí, tipo, no Guild Wars 2 isso é levado para outro patamar, que é muito da hora. E em si, tipo, ele não tem um gráfico muito elevado ou grande coisa, mas a questão de, tipo, a comunidade ser bastante unida me lembra bastante a questão do WoW, que é outro jogo MMORPG que é bastante jogado até hoje. E no já pro top 2, o meu top 2 seria Need for Speed Carbon. É um jogo muito, como posso dizer, eu diria inovador no aspecto de como é o inimigo, porque no jogo você tem, em teoria, apenas um inimigo. Só que aí ele acaba, tipo, o jogo acaba tendo que fazer você, para duelar esse inimigo, ter que duelar com outras pessoas antes. E, tipo, isso é muito da hora, porque tem, pra duelar essas pessoas tem que ganhar o território delas, jogando várias corridas. E ainda por cima, quando você vai duelar com o rival, você tem duas fases. A primeira que é na cidade e a outra que é no Canyon. No Canyon, nossa, o bagulho é louco. Você cair, você cair do Canyon, né, que tem como. Você tem que começar a corrida, mas não é só você que pode cair. O próprio inimigo também pode cair. Isso é uma coisa que eu, tipo, nunca vi num Need for Speed antes desse. Enfim. E é isso. Os carros são legais. Hoje em dia tem mod para deixar o jogo mais bonito. Mas pra época também o gráfico não era muito ruim não, era até que era bom. Bem, indo pro top 1, temos o Shadow of the Colossus. Foi um jogo desenvolvido pelo Tinico e o seu diretor é o Fumito Ueda, que, diga-se de passagem, é um cara genial. Todos os seus jogos sempre tem algo especial nele, né? Com Shadow não seria diferente. O Shadow em si, ele consegue basicamente te mostrar uma história inteira e misteriosa, sem nenhuma frase de diálogo, se tiver, é simplesmente no comecinho ou no final. Isso é tipo
totalmente inovador para a época do PS2, porque na época do PS2 você tinha o quê? Jogos de carro, jogos de luta e acho que no máximo um jogo de zumbi também, que tipo, não tinha lá grande história. Os poucos jogos de PS2 que eu joguei, tipo, era muito genérico, era só para passar o tempo. E por isso que eu acho que esse jogo se marcou tanto na minha vida, porque como foi um dos jogos que eu mais joguei durante quando eu tinha o PS2, nossa, foi muito marcante. E é isso. Bom, esse aqui foi nosso top 3, nossos jogos da vida aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi um vídeo diferente das gameplays e tudo. É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo.